Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 30 de outubro. Ibovespa apresentando aqui uma alta de 2,52%, fechando basicamente aí na máxima do dia anterior, um pouco acima da máxima do dia anterior, seguindo com a zona de resistência um pouco mais relevante na faixa 52.800 a 53 mil pontos. Então vai aqui no movimento de correção dentro do que eu já vinha apresentando, principalmente na última análise, falando que está dentro do movimento de correção, por mais que tenha caído 2,45%, gerou um fundo ascendente no G60, mas ainda, para mim, ainda nada muito significativo. O movimento, no meu entender, ainda está fraco. O movimento de correção dentro da tendência de baixa está fraco, e isso aumenta a chance de entrar num movimento de baixa na sequência, e tendo como suporte a região de 55.500 a 55 mil pontos. Mas, no meu entender, seria menos provável, ao meu ver, seria menos provável que ocorresse nesse próximo movimento de baixa uma perda dessa mínima aqui de 48.722. Para mim, estaria um pouco mais para gerar algum fundo ascendente ou alguma lateralização aqui, uma correção um pouco maior no tempo, no gráfico aí do Ibovespa, gráfico diário. Olhando agora para a Petro, PetroR4 terminou o pregão de hoje apresentando uma alta de 2,12%, fechou em R$ 14,32. O ativo continua fraco no seu repique de alta, no seu movimento de alta. Isso aqui para mim está dentro ainda, da mesma forma que eu falei do Ibovespa, aqui para mim ainda continua dentro do movimento de subida. Não vejo alternativa de venda, porque a correção ainda para mim no tempo é curta, não se encaixa muito com a minha forma de operar. Esse ativo teria que ter uma correção um pouco maior aqui, ou ficar mais aqui 1 ou 2 dias aqui desse jeito, para buscar alguma venda a favor da tendência. Sendo muito ousado, pode-se trabalhar na venda aí na perda dos R$ 14,00, 14,01, R$ 14,00. Seria essa possibilidade de venda em cima da Petro. E para buscar compra seria mais de day trade, e preferencialmente acontecendo a compra acima da região em torno de 14,60, ou seja, já fecha uma hora de pregão acima de 14,60, a partir disso, fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos seria uma alternativa interessante de compra de day trade. Vale 5, depois do forte candle de baixo, que perdeu suporte, abriu com um grande gap, 4,47% de queda, próximo nível de suporte R$ 20,00 número redondo, depois disso mais para 19,60. Então são os dois níveis aí que eu vejo, que eu identifico em termos de suporte para essa ação. É um ativo que começou muito forte aqui, um movimento de baixa, depois de uma correção de boa parte dessa tendência aqui de queda. Então, no meu entender, por mais que ela esteja esticada para baixo, que possa gerar algum repique de alta aí nos próximos pregões, eu não olharia para compra de contra-tendência nesse momento, em cima da Vale 5. Pois o mais provável é que depois desse forte gap de baixo seria, após um repique, ainda ter um movimento de queda para perder a mínima desse atual movimento de baixo. E olhando para o gráfico intraday, eu não identifico ainda nada tão relevante para cima, alguma sinalização de alta aqui no gráfico intraday da Vale não há. Aqui para mim ainda ficaria mais provável a continuidade da queda, perdendo aí os 20,31 e buscando os R$ 20,00 número redondo aí, suporte. Olhando para outros papéis, SBSP13, busquei aqui uma venda, antecipei uma venda em cima dessa ação em R$ 18,66. Essa venda na perda da mínima da primeira hora de pregão, a ação batendo aqui basicamente em 4 fundos anteriores, no nível de resistência. E aí foi montar um topo ali no gráfico de 60 minutos, foi isso que me levou mais atenção, chamou mais atenção para antecipar a venda. E pelo gráfico de 15 minutos também gerou um pivô de baixa. Então foi tudo basicamente tecnicamente coerente essa antecipação. Não houve ainda a perda da mínima no pregão anterior, mas se amanhã isso acontecer, ela geraria aqui um pivô de baixa também no gráfico de 60 minutos. E aí ficaria até mais coerente para fazer essa venda para quem está de fora. Seria até mais interessante no meu entender. Ou mesmo no topo descendente aqui no gráfico de 60 minutos. O fato é que o stop, ela até se aproximou do stop aqui nessa última hora de pregão, 19,07, o stop está em 19,10, é um risco de 2,36% e um objetivo em R$ 17,34. Saí da posição comprada em BBSE3, no decorrer do dia ela dentro do que eu mencionei, gerar um fundo aqui, ela gerou um fundo mais fraco, começou a ficar travada aqui no
no topo anterior em 31,72, com umas 3 horas ali batendo nessa faixa e não consegui deslanchar. Optei pela saída em 31,70, o que trouxe aqui um ganho em torno de 2,52% na posição e no capital total 0,41% de crescimento. A ação terminou fechando aqui, ela entrou no leilão de fechamento em 31,70, tinha vindo aqui embaixo, se eu jogar aqui no gráfico de menor preço, estava aqui nos 31,70 e saiu do leilão de fechamento em 31,96. Esse aqui é um gráfico de 1 minuto. Então o ativo ganhou força, fechou bem, alta de 3,1%, fechou acima aí da máxima do pregão anterior, tem zona de resistência importante nessa faixa aí dos R$ 32,00 até uma região em torno de 32,30, 32,35. Então, para quem está comprado, já começa a ficar atento, porque já pode trazer uma chance de botar o lucro no bolso em cima desse papel. A outra ação que a gente tem comprado, a CL3, a gente segue aí na ponta compradora, mas já podendo trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em 38,75, logo abaixo do ponto de entrada que foi 38,79. Essa não conseguiu deslanchar ainda, vamos ver se amanhã ela consegue sair dessa congestão do G60, que não seja para baixo. Se ela sair para baixo, seja justamente o stop. Se ela sair aqui para cima, traz uma chance de realização de lucro um pouco mais acima aqui na CL3. SUSB5. SUSB5 ainda seria aquele ativo que eu comentei até na última videoanálise, possibilidade ainda de trabalhar na ponta compradora usando uma estratégia de correção. Nesse caso aqui, somente se ela voltar para cima dos R$10, o ideal é que ela volte para cima da máxima pregão de hoje, R$ 9,99, para buscar alguma compra de imediato já nessa sexta-feira em cima de SUSB5. No mais, se não fizer isso, tende a ficar para o início da próxima semana uma possível compra, caso não amplie muito essa queda aqui para baixo. E olhando ainda para a ponta vendedora, VIVT4, dentro do que o Ibov vem fazendo aí uma correção um pouco mais fraca, tem uns ativos também que vão fazendo uma correção um pouco mais fraca. VIVT4 vai testando, está numa tendência de baixo, vai testando ali o fundo anterior, então traz a possibilidade de venda na perda dos 46,34 a partir do próximo pregão. E aí pode trabalhar com stop mais bem protegido, ficaria em 47,33. IVEN 3, outra ação que também está em tendência de baixa, gerando aqui uma correção, a perda da mínima do pregão de hoje, 4,96, também seria uma das alternativas de venda na IVEN 3. E também podemos trabalhar com stop aqui acima da máxima do pregão de hoje, 5,24 ficaria posicionado stop. Eu posiciono stop um pouco mais curto aí, provavelmente não vai ficar acima dessa máxima, caso ela venha gerar essa entrada amanhã. E CSMG3, uma correção bem curta, depois uma pancada aqui para baixo. Então vai fazendo, o ideal é que essa correção fosse até um pouco maior aqui, tivesse mais um pregão, sexta-feira fosse assim, sem ser muito forte para cima. A partir da semana que vem ficaria mais interessante essa entrada, mas é uma das alternativas aí de possível venda, ou na perda da mínima do pregão de hoje, ou sendo mais cauteloso aqui na perda olhando aqui para o G60, onde tem toda uma congestão, ficaria ali na perda de 27,43 para fazer essa venda na CSMG3 a favor da tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.